as objeções, as refutações, expondo como a doutrina espírita, tem um errinho aqui, a doutrina espírita explica os fenômenos espirituais e do mundo espiritual, as suas relações com o mundo material, o mundo encarnado, que somos nós. E aí no item 7, ele fala o seguinte: desde que a ciência saiu da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Então ele já começa assim, o seguinte: a ciência vai até aqui. Daqui para frente, se você abrir sua mente, eu vou te provar que existem coisas diferentes. Por exemplo, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Lá no século XVI, XVII, a gente sabia que existia uma estrutura microscópica e foi avançando. Até que Pasteur, lá em 1926, descobriu quem? As bactérias. Não foi? Que até então a gente não sabia que existia. Aí, vai um pouquinho mais para frente. Descobriram que as bactérias eram mortas por um fungo, que aí inventaram a penicilina. E as coisas foram evoluindo. Até então, a gente sabia que existia os efeitos da radiação, mas a gente não sabia os benefícios da radiação. Até que o casal Curie inventou o quê? O raio-x, e foi inventar a radiografia. Kardec, pensando nisso, e já antevendo o futuro, ele falou: se eu abrir a minha ideia, vem uma nova ciência. E aqui, ele já quebra as pernas das pessoas. Olha, se você quiser discutir comigo, eu discuto, mas abra sua mente. Abra sua mente. Que isso é uma nova ciência. E era isso que ele queria falar em pleno término do século do Iluminismo. E aí cada um arquiteta ou sistemazinho disposto a sustentá-lo com fervor. Por que ele fala isso? Ele falou: eu vou fazer minha doutrina e vou sustentar com fervor. E você pode fazer a sua. Não vendo todos os dias as mais opostas opiniões serem alternadamente preconizadas ou rejeitadas, ora repelidas com erros absurdos, para logo depois serem proclamadas como verdades incontestáveis. A gente sabe que hoje, tudo que foi pesquisado lá atrás, hoje tem prova incontestável, não tem jeito. Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos. O argumento sem réplica. Então, contra fato, não é argumento. Não tem argumento contra o fato. Tinha na época o charlatanismo? Tinha. Tinha as pessoas que ganhavam com prestidigitação, que é fazer embrolhação? Tinha tudo. Mas o fato, não existia argumento. Não tinha argumento contra isso. E aí, na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato. E ele sempre estava com a pulga atrás da orelha. Ele sempre pesquisava um pouquinho mais. Ele sempre quis saber. Pessoalmente, eu vejo Kardec com um modo de pensar muito isolado da ciência. Então ele via naquilo uma ciência nova, ele via naqueles fenômenos uma coisa nova que seria desenrolar, mas ele não via até então um cunho religioso naquilo. Ele começou a encarar a doutrina espírita praticamente como uma nova ciência. E aí, dentro daquela ciência, ele foi ver os fatos espirituais e os fatos religiosos que estavam lá dentro daquela ciência. E aí a gente vai ver aqui, nesses pontos que eu vou falar com vocês, eu pensei alguma coisa. Dentro da obra kardeciana, existem muitos livros, né? E aqui, se a gente for pegar aqui, ó, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, é um livrinho da obra kardeciana que ninguém lembra dele, mas existe. Aí ele coloca lá, ó, olha para vocês verem o termo aqui da anfibologia. A alma. Conforme uns é o princípio da vida material, conforme os outros, o princípio da inteligência sem individualidade após a morte. Sem individualidade após a morte. Segundo várias doutrinas religiosas, então aqui ele já faz um apanhado, é um ser imaterial,
apenas um envoltório que sobrevive ao corpo material e conserva sua individualidade após a morte. Olha que coisa maluca que ele foi ver. Então, essa é o primeiro termo que Kardec coloca dentro da doutrina espírita, da alma. Várias doutrinas religiosas mostram que a alma é um ser imaterial. Se é um ser imaterial, quando ele começou a estudar esse fenômeno, o que ele percebeu? Ele não responde às nossas leis conhecidas. Ela tem algo diferente. E aí, o que é esse algo diferente? É aquilo que a gente sente quando a gente chega perto de uma pessoa. Nossa, que pessoa pesada, hein? Isso é o imaterial que está na alma. É a relação do fluido que ele vai discutir mais para frente. Esta diversidade de acepções dada ao mesmo vocábulo é uma perpétua fonte de controvérsias, que não teria lugar se cada ideia tivesse sua representação bem definida. É por isso que no começo ele fala lá, cada termo tem que ter uma ideia, para evitar qualquer engano quanto ao sentido que emprestamos a esses vocábulos. Chamaremos. Essa é a primeira chamada que Kardec coloca dentro da alma espírita, da alma. Alma espírita. Por quê? Existe a alma das outras religiões. Aí ele vem e coloca a alma espírita ou simplesmente alma. Então daqui para frente ele coloca a alma espírita, porque ele cunhou esse termo. Mas muita coisa. Então eu vou falar alma dentro da doutrina espírita. É o ser imaterial, distinto, individual, unido ao corpo que lhe serve de envoltório temporário. Isto é, o espírito. Olha que esse espírito aqui está com E maiúsculos. E depois eu vou explicar para vocês o que é isso. No estado de encarnação e que pertence apenas à espécie humana. Muito importante isso. Pertence apenas à espécie humana. Então ele pega dentro de todas as espécies conhecidas a espécie humana como dotada de alma. E aí vem toda a filosofia dentro do espiritismo. Que uns brigam que o animal tem alma, que outros brigam que não tem alma, mas aqui está a primeira menção de Kardec. E depois a gente vai discutir um pouquinho princípio vital, o princípio geral da vida material, comum a todos os seres orgânicos, homens, animais e plantas. E a alma vital, o princípio vital individualizado num ser qualquer. O princípio intelectual, olha a confusão. O princípio geral da inteligência comum aos homens e aos animais. A alma intelectual, este mesmo princípio individualizado. Kardec vai categorizando as coisas. Aí, eu fui lá no que é o Espiritismo. Falei, vamos ver qual que é o outro termo de Kardec para falar. O que é o Espiritismo? Aí no item 10, lá da discussão, apôs no homem 3 elementos essenciais. A alma, o espírito, olha aqui, de novo, princípio inteligente em que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. Princípio inteligente em que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. Tudo parte do nosso espírito, tudo parte da nossa alma. Todas as nossas vontades, todo o nosso meio de relação, tudo que nós relacionamos com a vida parte daqui. E é aqui que todos os fenômenos vão acontecer. Aí Kardec continua. O corpo, invólucro material, que põe o espírito, que põe o espírito com ele, em relação com o mundo exterior. Então, nós somos algo que habitamos alguma coisa. Daí vem a doutrina da reencarnação. Nós temos uma alma que vamos habitar um corpo em várias vezes. Essa alma é imaterial. E dentro dessa alma imaterial está o nosso senso moral,
que nós vamos adquirindo nas várias e várias e várias encarnações. E aí ele cunha mais um termo. Como naquela época já tinha alguns termos, perisperma, perigerma, que existe na planta, ele cunha mais um termo, perispírito. O que Kardec tem? Ele não tinha analogia, ele tinha que fazer isso. Aí ele vai lá e coloca perispírito, que é um invólucro fluídico, leve, imponderável. Como imponderável? Não consigo pegar o perispírito. Servindo de laço e de intermediário entre o espírito, o E, e o corpo. Então, entre essa massa carbônica que todo mundo tem igual, existe alguma coisa que liga a minha alma, meu princípio inteligente, com o corpo. Então a alma sempre passa para o perispírito, e o perispírito, em última análise, passa para o corpo. O contrário também é verdadeiro. As nossas dores físicas, as nossas dores morais, principalmente as físicas, começam pelo nosso corpo, passam e se gravam no nosso perispírito e atingem o nosso senso moral, que é a nossa alma. E daí a gente pode começar a pensar toda a filosofia espírita. Por que eu sofro? Por que é necessária a minha dor? Por que é necessária a minha doença? A quem, em última análise, a doença cura? Cura a minha alma, cura o meu espírito. Porque o meu corpo vai passar com, sem ou apesar da dor. Ele vai se desfazer. Mas ele vai curar a alma. Então aí eu penso assim, nossa, por que fulano sofre tanto? Por que tem uma doença tão grave? Por que ele tem uma doença tão rara? Aqui começa a explicação. Começa. Não é que termina. Aqui começa a explicação. Porque através das nossas dores físicas, existem os transformamentos morais, as transformações morais, que vão nos melhorar, que vão nos aprimorar, que vão nos tornar mais fortes a cada encarnação que nós vemos. São as nossas experiências de dor que vão nos transformar. Não existe aquele ditadão, aquele chavão, amar, aprender pelo amor ou aprender pela dor. Reside aqui, ó. Aí a outra vertente da alma, o livro dos Espíritos. E olha como é que continua a confusão. O que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. Por que grosso? Por quê? Em várias questões do livro dos Espíritos, os Espíritos respondem para Kardec. Por falta de uma palavra que tenha uma analogia, uma acepção melhor, eu vou responder você dessa forma. Porque no seu mundo não tem como explicar isso. E assim, vai lá e coloca. O que é alma? O espírito encarnado. E quem que é o espírito? É o quê? É o princípio inteligente que reside no pensamento, etc. Então vocês percebam que essa tônica fica em toda a obra de Kardec. E para quem vai começar a obra, ou quem está estudando a obra há muito tempo, sempre existe essa nuance, que sempre está na obra dele. Então aqui, ele vai falando, e a gente vai vendo isso dentro da obra dele. E aqui, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos e a mesma coisa, ou seja, Kardec vai lá e cutuca o espírito. Sim, as almas não são, senão os espíritos. Pronto. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Aí vem aqui outra definição da alma. É um espírito. Só que o espírito o quê? Encarnado. E aí ele fala aqui, ó, presta bem atenção. Para se purificarem e se esclarecerem. O nosso estado espiritual, a gente necessita do quê? Necessita da encarnação. Para quê? Para nos purificarmos e nos esclarecermos. Daí
vem todas as vertentes doutrinárias espíritas. Ser contra o aborto, proteger a vida, ser contra o suicídio. Por quê? É através da vida que nós nos purificamos e nos esclarecemos no atual estado da nossa evolução. Vocês percebem que a coisa é muito maior dentro da doutrina espírita? Aí eu peguei um negocinho mais e falei assim, vou dar uma balançada, vou sacudir um pouco mais a cabeça da turma, porque está dentro da introdução. Né? O Ciro que me deu, vocês vão brigar com ele. Tá? Mas se vocês quiserem, me propõe a gente fazer um estudo de cada item desse. Mas vamos lá. Aí o pessoal começa a falar. E uma das objeções a Kardec, uma das refutações que faziam a ele, como que as coisas começam? O que é o princípio? Então, assim, na época de Kardec, e Kardec bebeu muito dessa fonte, existia um filósofo que desencarnou no mesmo ano que Kardec reencarnou, e chamava Immanuel Kant, que era um alemão. E ele fez o princípio de tudo. Ele foi um brilhante filósofo, que ele fez vários princípios morais, princípio ético. E aí, dentro do princípio, o que Kant definia como princípio? Princípio é algo que é colocado e daquilo sai um resultado. Isso é a definição mais simples que eu posso dar para vocês. Ou seja, é uma coisa que acontece, que é colocada aqui e vai ter um efeito aqui. É o que a tônica do Espiritismo propõe depois, a lei de causa e efeito. Se existe um efeito, tem uma causa. E dentro dessa causa tem um princípio. E dentro desse princípio, a gente vai ver as definições. E aí começa. Se a gente pegar a Gênesis, no capítulo de fluidos, a gente vai ver lá, definição do fluido cósmico universal. É um fluido presente no universo todo, na sua abundância, e que dentro do princípio do fluido cósmico universal, existem as suas variações, com suas várias propriedades, em que a gente vai ouvir o fluido e o princípio vital. Aí Kardec, numa hora lá, ele pergunta, a pedra tem alma? Uma criação de Deus. Não tem alma. Por quê? Não tem princípio vital, não tem fluido vital. E quem que é o princípio que dá vida à alma? A alma tira do fluido cósmico universal o fluido que é dito vital, e dentro do fluido vital está o quê? O princípio vital que nos dá vida. Então, quando a gente morre, o que aconteceu? O nosso fluido vital. Ó. Aí, quando eu vou encontrar outro corpo, o que eu vou colocar no corpo? A minha alma é dotada do meu fluido vital, e junto com a minha alma, eu vou colocar o princípio vital e vou dar vida para aquele corpo, e eu nasço. E aí eu vou ter todo o meu desenrolar da vida. Vocês percebem que o negócio é bem mais complicado? Aí ele fala o seguinte, o princípio vital reside em algum agente particular, ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou é causa? Ele quer saber se ele causa ou é um efeito. Aí os espíritos vão responder para ele o seguinte, uma e outra coisa. Vocês imaginam, em 15 minutos por semana, a Kardec resolver esse pepino. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Aí aquele escritor magnífico, Mary Shelley, que fez o Frankenstein, ele pensou que o fluido vital, o princípio vital, estava no quê? Na eletricidade. Montou um cadáver, deu um chocão nele lá, e aí a gente sabe o resto da história. Mas é verdade isso? Não. Porque quem estava faltando lá no Frankenstein? E aí, quando que o Frankenstein ganha alma? Quando ele encontra a bela donzela, que estimula nele o quê? O amor. Aí ele fala, ganhei uma alma,
E é uma cena clássica, aí morre, todo mundo chora. Então foi bacaninho de assistir. Mas enfim, vocês vejam que as pessoas beberam algumas fontes para escrever as coisas. Né? Aí ele coloca aqui no item 2 do livro da Gênesis, o princípio vital da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane esse princípio, é comum a todos os seres vivos, desde das plantas até o homem, é o mesmo. Então, o princípio da vida é igual para todos os seres orgânicos. O que é diferente? Da onde ele vem. Vocês percebem que esses termos que Kardec vai usando é muito profundo. E por que eu falo, eu estou batendo nesses termos aqui? Porque dentro disso resulta em toda a doutrina. Toda a doutrina de cura, toda a doutrina daquela palavrinha lá, ó, no fundo, dá uma olhada lá dentro. Está vendo lá? Passe, sai daqui, ó. Aí, pois pode haver vida com a abstração da faculdade de pensar. O princípio vital é algo distinto e independente. A palavra vitalidade não expressaria a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se acha em dada circunstância. Segundo outros, esta é a ideia mais comum. Ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, fluido cósmico universal, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. Aí a gente vai ver durante a obra espírita. Dentro da obra espírita, a gente pega o repórter do mundo espiritual, que foi André Luiz. Aí André Luiz fala assim, numa das obras dele, ele é muito curioso, ele vai perguntando lá para o mentor dele, e fala assim, mas como que a vida é dada? Como que as pessoas podem morrer antes? Podem morrer depois? Aí o mentor fala, André, presta atenção, cada um reencarna com fluido vital ali correspondente. Então, você, por exemplo, foi chamado de suicídio inconsciente porque você estava desgastando o seu fluido vital. E para lá, e ele por aí vai. Então, aqui dentro reside que cada um tem a sua quantidade. Cada um nasce para a duração que merece. A verdade é essa. Tem plano de minutos. Acabou a duração. Tchau. Chegou a hora, cumpriram, aprendeu, não aprendeu, amigo, ó, bate o ponto e deixa para a próxima. É assim que funciona. Aí, Kardec vai começar então nas séries progressivas, né, como eu já tinha falado, as refutações. E aí eu pego 2 itens das refutações de Kardec. E ele fala o seguinte, num dos itens, por que a doutrina é difícil? Por que a doutrina é trabalhosa? Porque a gente tem que aprender, são muitos detalhes. Ah, André, melhor parar com isso, isso é muito confuso. Não, são fenômenos do nosso dia a dia. E a gente vê aqui, ó, ele coloca o seguinte, numa das refutações, porque os cientistas da época falavam assim, tira, cara, isso não existe. O mundo espiritual, mas ele morreu, acabou. Era a doutrina materialista, morreu, acabou, filho. Não sei o que. Aí ele vem lá e fala, os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais em nem poder, nem inteligência, e nem saber, nem moralidade. Porque naquela época, eles falavam assim, existem muitas comunicações dos espíritos. Um espírito fala isso, outro espírito fala aquilo, e o mesmo não fala aquilo direito, e não explica. Por quê? Ele estava provando que todos os espíritos são diferentes. Por quê? São os espíritos dos homens. Cada um de nós aqui tem um conhecimento diferente. Cada um sente a vida diferente. E quando a gente morre, lembra que a alma conserva a individualidade? A gente passa para lá. Aí eu venho na reunião mediúnica do Cirilo e falo, eu quero falar, o André quer falar. Aí vem a Rosana e fala, a Rosana quer falar. Mas eu não falo igual a Rosana. Todos os espíritos se comunicam diferente. E aqui ele vai provando isso. E aqui ele dá a diferenciação dos espíritos. Os da primeira ordem são espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus,
pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São anjos ou os espíritos puros? Quem é o exemplo que a gente tem? Jesus. Né? É Jesus. Então, com certeza, nenhum de nós aqui é um espírito puro. Com certeza não. Por quê? Eu falo uma coisa para vocês. Pelo seguinte, a pureza dos seus sentimentos. Olha o problema aqui. Vocês têm noção dessa frasezinha, a pureza dos seus sentimentos? É nunca ter sentido inveja. É nunca ter sentido raiva. É nunca ter sentido desejar mal ao próximo. É nunca alguém buzinar atrás da gente e a gente ficar bravo. É nunca alguém cruzar a gente e falar aquele palavrão. Esses são a pureza de sentimento. Nós estamos aqui muito longe. Muito. Far away. Muito. Vai demorar muito? Vai. A terra não começou nem a ferver a água ainda. Tá. Nem cozinhou ninguém. Vai demorar muito. Não se preocupe, gente. O mundo não vai acabar amanhã. A eleição dia 28 não vai acabar. Vai demorar muito. Nós vamos cozinhar muito. Essa terra tem muito para cozinhar, gente. Muito. Só para vocês terem uma ideia, vou fazer um breve aqui. Se a gente pegar a idade da ciência hoje, que a gente conhece, da criação do mundo até o dia de hoje, a essa hora, todo esse período dentro da eternidade, sabe o que é? É um piscar de olhos dividido por 1 milhão de vezes. Nós não vivemos nada. Outro dia, eu viajei e comecei a pensar assim: quantas vezes eu reencarnei? Baseado na doutrina espírita. Eu não estou falando para vocês, não. Eu fui fazer um cálculo. Então, assim, se os espíritos falam que a gente tem uma vida média, que hoje está datada em 70, 80 anos, mas, por exemplo, na década de 50, aqui no estado de São Paulo, a gente vivia 40 anos. Então, eu vivi em média, a minha vida, na média, uns 25, 30 anos. Vai, todas as encarnações. E quando que eu fui criado? Aí fala que o Homo sapiens foi criado, a primeira raça, há 150 mil anos atrás. Nada. Quantas vezes minha alma humana reencarnou? Eu fiz os cálculos 1000 vezes. Vai chegar nisso. Muito. Eu não tenho pressa. Eu tive umas crises de ansiedade uma vez. Falei assim: não, eu sou espírito eterno. Por que eu tenho ansiedade? Eu tenho eternidade para frente. Calma. O pedreiro vai consertar. O mecânico vai arrumar. Essa dor vai passar. A minha angústia vai acabar. O meu vizinho vai se mudar. A minha sogra vai me esquecer. Então, essas angústias que acompanham a gente no dia a dia. Minha sogra não sabe que eu sou. Eu amo minha sogra, mas ela é minha tônica de exemplo. Tá? O que acontece? Essas angústias acabam aqui. Vocês percebam que a doutrina espírita é um guia seguro para a nossa paz. Não é para a paz dela, para ela, não.